Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tan. E Tan, se tiver só uma dose de pó de fru pra usar, pra que lugar no mundo você iria? Pros braços da minha amada Renata. E ela nem vai ouvir isso. Basta só esse trecho, a gente faz um corte exclusivo, tá? Boa, Dia dos boa. namorados. O pó de frufru, então, né? Esse é pó de frufru, porque o pó que usa aqui é o pó de flu. Sei. Pode. Lá vem a palestrinha. Palestrinha de Harry Potter já corrigindo a gente. Olá, pessoas. Eu estou aqui com a Carol Simão e eu sei que ela é uma professora de EBD. Eu quero só saber se ela é uma professora tão boa quanto o Gilderoy Lockhart. Não. Olha isso. Te chamou de charlatana, hein? Pois é. Queria ser que nem a Minerva, né? Se fosse pra escolher uma professora que é a que eu gosto. A Umbridge. A Umbridge é outro Nem livro. chegou ainda, mas Nem ela é chegou, famosa aqui em exatamente. casa. Por uma certa semelhança com uma professora do nosso filho, mas enfim. Oi, pessoal. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Ju Delfino. Ju, e a poção polissuco, hein? Será que você acertava ou você colocaria um pelinho de gato nela? Olha só. Eu acho que eu colocaria que gato pode dormir mais tempo, né? Atualmente, né, Ju? Eu sou a Ju, eu tô aqui com a Adri, que ainda não aceitou o quão Sonserina ela é. E ela tá usando uma camiseta da Grifinória, mas o tempo... Deve o ter tempo... roubado, porque o pessoal da Gente. Sonserina faz dessas coisas, né? O chapéu seletor considera o desejo da pessoa, sabe? A Adri fala o tempo todo, Sonserina não. É a reza dela aqui. É verdade, gente. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é da mesma casa que o Gilderoy Lockhart. Os dois são ambos da Corvinal. Olha aí, isso explica muita coisa. O que explica, gente? Agora eu quero... Vai, preciso explicar. começou, termina. Quais são as acusações? Porque vocês dois são campeões do sorriso mais charmoso que tem da revista. Obrigado. Você saiu bem. Isso é, por isso. É que é tipo a Hermione, assim, né? Que não consegue olhar pra ele e pensar que é um charlatão. Nossa, eu tenho fotos dele embaixo do meu travesseiro. Eu confesso que, gente, eu gosto desse personagem, sabia? Ainda mais no áudio que você ouviu, né? Então, e agora já abrindo, no Discord a Carol até colocou um áudio guia. Áudio guia? Chama? Numa Não, audioguia. Áudio guia é outra coisa. A Carol audiobook. colocou um audiobook até no Discord e eu comecei a ouvir esse audiobook porque o primeiro tava horrível, da Pedra É Filosofal. um audiodrama, na verdade, né? É um audiodrama, Porque tem as vozes, né? Uhum. É, mas não é tão exagerado, sabe? É. Mas o do Gilderoy, gente, tá maravilhoso. Você ouviu? Você chegou a ouvir, Carol? Todinho, nossa. É muito bom, não é o Gilderoy? Eu gosto, eu É o gosto canal da demais. fantasia, né? Que faz, é Não, isso? não é o Esse não. Fantasia. Ah, o primeiro que era. Ah, tá. É biblioteca em áudio. Boa. Legal, gente. Se alguém quer conhecer e ouvir, né? Sim, é O muito segundo bom. livro, pelo menos. Eu não sei se o primeiro tá lá, né? Que vocês não ouviram o primeiro. Ouviram só o segundo, né? O primeiro É, tá, mas o primeiro tá é mais lá. serião, né? É, Mais isso. serião. Tá. Mas assim, o que eu gosto, porque quando a gente lê sobre o personagem do Gilderoy Lockhart, ele sempre fala com um sorriso. E eu ficava tentando entender como que é falar com um sorriso, né? E agora a gente pode entender como é falar sorrindo. Isso É uma aí. pessoa muito simpática. É muito bom. Mas pra quem não tá entendendo nada, nós estamos aqui no Literário desse mês pra dar as nossas impressões sobre a leitura de Harry Potter 2, né? Harry Potter e a Câmara Secreta. Nós vamos conversar sobre a nossa experiência de ler, né? Não uma análise técnica. De vez em quando a gente passa por isso também, mas é nós aqui como foi esse mês ler a segunda aventura do menino mágico, do bruxinho mais famoso do mundo. Muito bem, gente. Encaramos o segundo livro. Lemos o primeiro no primeiro semestre, o segundo no segundo semestre. Não sei se isso vai ser uma tendência, né? Faltam outros 5 aí. Me deu medo, viu, Paulinho? Que eu tenho a série, assim, na estante e eu percebi que a gente lê os dois mais fininhos. Eles vão aumentando, né? Eles vão aumentando. Vão Mas o aumentando. Prisioneiro de Quarto. Azkaban lê muito rápido também. Tipo, tem um que é mais que os dois primeiros juntos, então... É. Eu lembro dessa sensação lendo a trilogia cósmica, né? Coisa É, né? apertando. Só
Só que são 7, né? Enfim. Pois Qualquer coisa a gente faz igual ao cinema, parte 1 e parte 2. E a gente trouxe a Ju. No primeiro episódio a gente trouxe a Ângela, que foi uma das responsáveis por fazer a Adri ler. E agora a gente traz a Ju, que foi a outra responsável por fazer a Adri se apaixonar ainda mais por Harry Potter. Qual é o seu testemunho, Adri? Ah, isso é verdade, isso é verdade. Porque eu e a Ju, a gente é contemporânea de idade, né? Sim. E aí, É. quando eu falei pra ela que eu tava lendo Harry Potter e tal, não sei se você lembra, Ju, você falou, nossa, eu gosto muito também. E a gente ficou trocando figurinha assim, ai meu Deus, que da hora esse livro tal e tal e tal. E eu lembro que ela foi contando suas experiências lendo e descobrindo o mundo, porque eu li todos os livros depois que eu vi todos os filmes. E eu falei, nossa, que invejinha, porque eu queria ter lido antes de ter visto todos os filmes, né? Agora, inclusive você, que está nos ouvindo e ainda não viu todos os filmes, comece pelos livros, gente, de verdade. A experiência, assim, é muito legal de não tomar spoiler, assim, dos filmes. Até que a gente resolveu fazer uma festa de aniversário Ai, pro nosso filho mais velho, com o tema de Harry Potter. Quando ele completou Acho que foi 10. 10. A anos. gente queria fazer de 11, mas de 11 a gente já ia estar na Espanha, né? Aham. foi 2021 aqui, né? 2020 quando ele 2020 fez aqui 10. em casa. E aí a gente fez o aniversarinho do Harry Potter pra ele na casa da Ju, e a Ju tinha muitas coisas do Harry Potter e foi muito legal. Eu acho que trouxe coisas da Ângela também, né? Sim, sim, a gente Que trouxe coisas. uniforme da gente. Ficou muito bonitinho. E tinha então. cerveja manteigada, né, Ju? A gente foi Foi até, bem legal. fui até das receitas. Foi muito gostoso aquele dia. Adri, você falou que a Ju tem, né, contemporâneo na cidade, né? Claro que é uma brincadeira. E ela e o Rafa são grandes amigos nossos, mas eu me dei conta uma vez que quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu lembro de uma menina com 10 anos lendo Harry Potter na época, né? E eu falo, nossa, né, um livro pra criança, ela tá lendo e tal. Depois eu comecei a fazer as contas, a Ju podia ser essa menina, né? De quando eu tinha meus 20 e poucos anos, ela com Uau. 10 anos lendo Harry Potter, porque era a mesma idade. Então são outras gerações. Sim, conta um pouquinho da sua experiência aí com Harry Potter, Ju, pra gente já apresentar pra quem tá nos ouvindo aqui. O meu primeiro contato foi com o filme, A Câmara Secreta, o filme. E daí, acho que todo mundo que assistiu na minha idade esse filme ficou com medo do basilisco. É. E eu lembro de ter É ficado verdade. bastante medo também. Não, e podia ser muito pior, né? Porque o livro é mais pesado do que o filme. Sendo um E é basilisco. É. Achei bem honesto o filme nessa parte também. Deixa eu só acrescentar uma coisa. A Adri falou da experiência de ler os livros sem ter spoiler do filme. Pra mim é assim também. Eu vi os filmes, mas pra mim é tudo surpresa, sabe? As coisas vão acontecer e eu falo, nossa. Aí eu pergunto pra Adri, tem isso no filme? Ela fala, tem. Eu falei, nossa, eu não lembrava que tinha isso no filme também. Eu pensava que era exclusividade do livro, né? Então, o meu primeiro contato foi o Basilisco no cinema. Então, foi assustador. E eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro antes de ler. Por quê? O primeiro livro que eu li foi O Enigma do Príncipe. Uau. O primeiro nossa. livro que você leu foi Enigma O primeiro do Príncipe? foi o primeiro que eu li. Nossa, é tipo a Carol, então, hein, Ju? Eu li primeiro, eu li O Enigma do Príncipe, li Ordem da Fênix, depois lançou Relíquias da Morte, daí depois que eu voltei pro Cálice de Caramba. Fogo e voltei. Ah, mas o bom é que a J.K. Rowling explica tudo, né? Você não precisa se preocupar em ter lido os Isso é- anteriores. Não, Ela tá mas lá, fazendo a Ela faz isso recapitulação. até o Cálice de Fogo. Acho que depois pra frente ela não explica tanto. Tanto que quando eu li o Enigma do Príncipe, daí foi a primeira assim, nossa, o que rolou? Tipo, aconteceu alguma coisa esquisita aqui, mas eu não sabia o que tinha acontecido da Ordem da Fênix, porque eu não tinha lido. Mas daí você vai pegando a ideia. É meio, quando você tá lendo em sequência, sabe? Que ela fica apresentando tudo de novo, parece ser meio chato. Mas eu fui você foi beneficiada, útil. porque eu Exato. também, o que Aham. vai ler? O sexto primeiro, né? Mas de qualquer Olha forma, aí. foi assim. Comecei pelo sexto, daí a partir do quarto, eu tinha lido todos antes de assistir o filme e foi muito legal. E já tava apaixonada, né? O Léo comentou aqui no chat que ele teve mais medo das mandrágoras do que do basilisco. Ai, gente, a gente podcast assim, a gente vai quebrando tudo pela metade. Mas as mandrágoras, Léo, gente, é muito especial Do nos filme ou livros. do livro? Do Você livro. tá falando da Bíblia nos ou do livros. Harry Potter? Não, do livro do Harry Potter. Porque as mandrágoras... Ah, não vou falar. É spoiler. É spoiler do quê? Do futuro? Não, Já viu o filme nosso já, o- do Não, nosso desse próprio livro não tem podcast. problema. Tem mais de gente, 10 vai. anos, não é spoiler, fica tranquilo. Não, desse livro não dá pra ficar guardando spoiler, não. Não, Aqui é pra pode- quem já pode leu. falar. Porque pra mim o que eu achei muito interessante foi como a Madame Sprout se relaciona com as mandrágoras, sabe? Porque as mandrágoras, ela tem um poder muito específico, assim, ela é curativa. E ela falava das mandrágoras como se fosse gente mesmo, sabe? Ah, que elas legal, tão as de mandrágoras já estão tititi, né? dando festinha. Quando elas quiserem se mudar uma pro vaso da outra, porque elas já vão estar adultas. Aí eu fico, Ai. e São aí as no final camadas. ela fala pra gente triturar elas, esmagar e poder utilizar elas, sabe? Falei, não, pera, tá humanizando demais as mandrágoras. Pra depois Pra triturar, depois né? triturar.
lembrar elas, Mas foi bizarro. As mandrágoras têm um charmezinho aí no livro. Agora, que é, assim, inegável falar do poder que o universo Harry Potter causa em nós, né? Não importa a idade que você tenha quando você lê, é inevitável, né? Eu falo isso porque a minha experiência com Harry Potter, eu conheci o Harry Potter filme na adolescência, mas aí rolava aquela coisa em casa de, não vamos consumir isso, e tudo bem, a gente não consumia. Quando eu casei, então aí eu comecei a assistir os filmes. Com aquela culpa, né? Com aquela sensação de estou pecando. Exatamente. E a chavinha na minha cabeça mudou quando eu conheci o parque. Porque aí, gente... Eu não conheço, morro de vontade. Então, e quando eu fui, nem era a parte que tá reformada agora, que agora tem novos brinquedos, novas atrações. Não, quando você vê que tem um dragão que cospe fogo de verdade em cima de gringotes, aí você fala, cara, tipo, igual um cuco que dá hora cheia, é um dragão que joga fogo em cima, pousado em cima do prédio. É exatamente. Muito louco. Então, assim, ler os livros do Harry Potter, ele te traz, assim, uma magia muito incrível. E, gente, eu tenho um filho de 4 anos, tá? Ele é louco por Harry Potter. Louco. Não. Ele pega, eu tô mostrando aqui pra quem tá nos assistindo, a gente tem algumas edições de Harry Potter, eu tenho uma edição simples, mas eu tenho uma edição que ela é em pop-up, é maravilhosa, eu ganhei de aniversário. Linda. E... Completa? Você tem ela completa? Não, só tem 2 livros em português, então Tá. eu tenho os 2 que tem. Imagina os últimos livros nem dessa lançaram versão os aí. outros. Mas assim, ela é interativa, ela tem várias coisas. E o meu Caramba, filho, que ele da hora. ama mexer. E ele mexe bonitinho, ele não estraga. E a gente Uau. assiste os filmes com ele. Então assim, você entende quando a pessoa mergulha nesse universo. Agora, o auge aqui em casa foi quando uma amiga do meu esposo foi pra Disney e trouxe pro meu filho uma varinha do Harry Potter. Ai, que demais! Nossa, que da hora. E aquelas que fazem mágica no vidro lá do parque, não? Exatamente. Inclusive tá aqui na sala que ele tava brincando, porque ele é maluco por elas, tá? Que Então, legal. eu acho muito legal isso, porque foi até uma coisa que eu tava conversando com o Thiago outro dia. Eu, como mãe, eu tenho uma outra cabeça, uma cabeça que a minha mãe não tinha, no sentido de olhar com óculos cristãos a literatura. Sim. E eu não culpo a minha mãe, porque a minha mãe, ela não tinha a instrução pra poder me instruir. E veio de uma época que todo mundo falava a mesma coisa, né, Carol? Também tem essa. E aí tem uma questão também que é um tema delicado se você parar pra pensar, né? Porque tem essa questão da bruxaria, tem essa questão de mexer com as artes das trevas e tudo aquilo que a gente sabe como cristão que não agrada a Deus, mas a gente também sabe que tem como dividir a As diversão. bruxas boas das bruxas más? Não, mas dividir a diversão do lazer, Sim, do sim. descanso, do que realmente é sério, daquilo que realmente, opa, vou mexer com essas artes ocultas. Então, eu acho que quem ainda tem esse tipo de preconceito tinha que, não vou falar quebrar, porque é muito difícil. Dentro do Ictus a gente passa muitas dificuldades com isso ainda. Mas, e pesando, gente, ó, vamos ver aqui o irmãos.com, você vê como que são as coisas, que a gente trata a coisa aqui com seriedade. Estamos brincando, estamos nos divertindo, mas a gente, sabe, levar com leveza, sabe? Isso eu acho que é fundamental pra gente poder comentar. E, gente, eu não sei porque eu dei palestra, mas foi. Olha, Nossa, a maravilhoso. Não, e é importante a Carol falar, porque infelizmente a Carol não participou da nossa primeira gravação, né? Do primeiro livro. Verdade. E você tava falando como é forte. Antes, a gente pegou pra gravar o livro, a gente tava lendo. E um pouquinho antes da gente começar a gravação, alguns dias antes, eu não sei quantos, o Michael Gambon faleceu, que é o que fez o Dumbledore a partir do filme 3 pra frente. Sim. E ele morreu quando? Foi semana passada, Semana né? passada Enfim, tá muito da fresco. gravação desse episódio. Eu lembro que o Lucas veio e falou, o Dumbledore morreu. Eu falei, mas de novo? Porque já tinha morrido o Dumbledore e trocaram o ator, né? Mas e você vê o tanto de gente que se comoveu. O primeiro foi o Hagrid, né? O ator, o Robbie Coltrane, que morreu também. E aí você vê eu um lembro monte quando de foi gente o comentando. E agora Snape, não também. foi? O Snape também, É. que faleceu. Mas agora, O Snape essa já semana... faz bem mais tempo. É, o Snape já faz Sim. um tempão. Mas assim, foi uma comoção bem grande no mundo com a morte dele. Eu não lembrava. Foi, eu não, cara. Foi bem... Não vi na época. E aí eu lembro que agora, com a morte do Michael, o tanto de gente que postava, assim, que aparecia na minha timeline. E no parque, o pessoal disse que ficou na frente do castelo,
com as varinhas levantadas, fazendo lumos em homenagem. Eu vi a imagem, eu fiquei até arrepiada, assim. Falei, cara, que da hora. E você olha na foto, não é criança, adolescente, é adulto, sabe? Exato, A grande exato. maioria adultos com as varinhas erguidas, assim. Não, Quando isso a é gente- legal, que o hype de Harry Potter se mantém, né? E deu uma aquecida na pandemia, a gente até já falou isso aqui. Porque é difícil manter, né? Hoje, com esse negócio dos streamings, o negócio que sai hoje aqui, tá todo mundo falando, semana que vem não tem mais ninguém falando, né? Assim como Star Wars, Harry Potter se mantém até hoje forte, com uma legião de fãs e produtos sendo lançados, e spin-offs e novos projetos e tal, porque foi uma série de livros muito bem construída. Sim. E é inegável a qualidade, né, dessa história, né? Eu me surpreendi bastante nesse livro mais uma vez, assim, porque eu criava... Aê, olha aí, gente. Eu Escuta criava- aí, Chico, aumenta o volume aí. Aumenta o volume. Eu criava na minha cabeça sempre essa comparação com Tolkien, né? Com C.S. Lewis e tal. É inevitável você fazer isso. Aí eu pensava assim, todo mundo fala que não é tão bem escrito assim e tal. Mas você vê que é bem escrito dentro das limitações, né? Que ela tinha e tal. Mas melhor do que eu esperava, como ela consegue fazer conexões, né? Tem coisas que foram levantadas lá no começo do livro, você pensa que ela esqueceu, ela traz depois, sabe? E encaixa com o que passou lá no começo. Ou uma informação que ela soltou lá no meio e lá no final você vê que faz sentido, sabe? Não são coisas simplesmente jogadas. Por mais que às vezes, né, pareça um catadão de aventuras, né? Cada capítulo é uma aventura mortal que eles têm que viver, né? Sim. Eu sempre fico muito chocado com isso. São crianças, gente. Olha o que eles estão passando, sabe? Né? Mas são bruxos, amor. Eles podem. Eles usam todos os elementos da magia, mas assim, sempre lembrando que é escrito pra crianças. Ela precisa dar certas explicações que às vezes me incomodam, né? Tem uma conclusão assim que você já chegou 2 parágrafos antes, mas ela tem que explicar tudo, tintim por tintim, pra você entender. O que eu comentei com você, Adri? Amor, tá que gênio. Quando descobre, quem foi a pessoa que morreu quando abriu a câmara secreta pela primeira vez? Aí fica lá tentando descobrir e tal. E descobrimos que ela morreu no banheiro. Né? Aí, tipo, morreu no banheiro, tá. Aí tem mais... Quem será que aí tem mais morreu no uns 2 banheiro? parágrafos, umas 2 frases, assim, completas pra concluir. É a Murta que geme, sabe? Você fala, Agora temos Sherlock Holmes. É muito... Então tem várias situações assim, mas tem que lembrar que é escrito pra criança. Mas de toda maneira, é um universo muito bem escrito. Eu não sei o quanto ela já tinha pensado nos próximos livros. Lendo esse livro, sabendo da existência dos próximos, eu sempre ficava pensando, ela tá construindo isso, será que ela já sabe pra onde vai, né? Que caminho que ela vai tomar nos próximos anos? Ela antecipa muita coisa nesse. Tipo, tanto no anterior quanto nesse, ela antecipa, né? Tipo, é der das Horcrux, né? Apesar de não ser falado nisso, já tá ali. Assim, na cabeça dela, aparentemente a história tá completa. É isso. Mas você vê que novos elementos são incluídos nesse livro. Sim, até pra dar esse ar de ir crescendo, adolescente, jovem e tudo. Mas aí eu fico pensando assim, por que eles não usaram o Podflu no primeiro livro, sabe? Tiveram que fazer maior rolê, esse negócio você consegue facilmente transportar pela Não, mas é chaminé. porque Então é um o novo, Harry- mas é um novo elemento que não foi nem mencionado no primeiro, mas isso é normal. Porque a história estava sendo escrita e ela justifica, né, essas coisas que vão aparecendo. Então ela conseguiu realmente criar algo que vai se tornando grandioso, a gente vê uma evolução. Não é simplesmente uma repetição do primeiro. Né? Mas tem uma questão importante que eu acho, Paulinho. A gente tá comparando aqui com Tolkien, no Senhor dos Anéis e Nárnia. E Star Wars também, vai. A gente não viveu essas coisas sendo produzidas. Pelo menos o primeiro Star Wars, assim, lançou quando eu era muito criança. Assim, a gente não tinha maturidade pra entender e ler isso no sentido de perceber o que tá acontecendo. E a mesma coisa, até mais longe de nós ainda, o Senhor dos Anéis ou o Nárnia. Já a gente, pelo menos eu e você que somos mais velhos aqui, a gente viu isso ganhando a luz, sabe? Isso aparecendo, os primeiros livros. E eu acho que pra qualquer coisa que se torna clássica, ela não é identificada imediatamente como um clássico. Ela vai ganhando esse rótulo, o próprio tempo vai maturando e questionando as obras, sejam elas literárias ou em qualquer arte aí, mas o tempo vai dizendo se aquilo lá vai passar pelo fogo do clássico ou não. E eu acho que daqui uma geração ou duas, o Harry Potter vai estar na mesma prateleira do Senhor dos Anéis ou do Nárnia, porque são, assim, super bem construídos, construíram seus legados de forma muito grande e daqui, sei lá, se o mundo existir
lendo daqui 100 anos, as pessoas nem vão saber que são de épocas diferentes. É só uma coisa muito antiga e super clássica que vale a pena. Óbvio, a gente tem... é pra criança. Eu não sei se é pra criança. Eu acho que é infanto-juvenil. Eu talvez compararia, e assim, hoje eu já colocaria na mesma prateleira o Hobbit e o Harry Potter, por exemplo. O Senhor dos Anéis a gente entende que é uma literatura um pouco mais adulta. Talvez o Nárnia também, né? Então, o Nárnia, com certeza, porque o Nárnia é pra infanto-juvenil. Então tem essa simplicidade, uma falta de profundidade de temas, ou de conclusões, ou explicações demais, como você falou, mas é natural do objetivo da literatura. Nessa parte, sim, passando pelo tempo, né? Eu cresci vendo e curtindo muito Harry Potter, estou tendo meus filhos agora, e eu já tô imaginando o dia que eu vou sentar com eles pra assistir. Pra eles vai ser um livro velho. E eu assisti, meus pais fizeram isso comigo, De Volta pro Futuro, Indiana Jones, alguns que, tipo, eu peguei pra reassistir De Volta pro Futuro, eu falei, gente, que filme fenomenal. É genial. Pois é, então, tipo, eu vi no cinema. E eu cresci porque meus pais mostraram. E eu acho que daí isso vai acontecer com o Harry Potter e outras séries que estão agora, mas pra mim o Harry Potter é o... Os outros vieram todos depois. Se bem que eles estão pra refazer os filmes do Harry Potter, né? Não, eles Ou não série, vão sei lá. refazer, eles vão fazer uma série agora, a Warner, né, vai produzir, por enquanto tá confirmado 7 temporadas. Mas eles não vão refazer a história. A gente não sabe bem como vai Estão funcionar. confirmadas 7 temporadas? 7 temporadas. Que isso? Eles estão... Eu acho que eles vão refazer, então. Não, mas não não é vão refazer, eles risco vão muito grande. recontar. Com elementos que ainda não tem. É porque a gente... Exato. Como a Mas gente o tá livro falando... tá aí, não vai mudar a história. Tem muita coisa não, pra tem- falar. Não, uma série com 8, 10 série. episódios, 1 hora cada episódio, dá pra contar muita mas o Tem plot histórias da história é a inteirinhas que não... mesma. Não, tem histórias inteirinhas Não. que não foram pros livros, que não foram pros filmes. Exatamente, da família Tipo, Dumbledore. Ixi, Sim, tem coisa dos pra caramba. marotos. Sobre tem os muita elfos, coisa. a relação Sobre os que a- elfos Mas a domésticos, parte cinematográfica do Harry Potter sem Harry Potter é muito chata. Pelo menos eu acho Não, mas muito chato. é isso dentro do Harry Potter mesmo, assim. Eu acho que... Por enquanto, os 2 livros que foram os únicos que eu li, a cola com o filme é muito grande, assim. O filme abordou fácil uns 90% do livro. É que você só leu 2. Não, é só esses entendeu? dois. É. O próximo já fica bem diferente. O próximo, a Exatamente. produção, eu amo a produção do Prisioneiro de Azkaban, é meu filme preferido, eu gosto muito das escolhas dos produtores, do diretor, mas depois, tipo, tem umas diferenças, assim, que... Bem Opa. gritante. Já vai me Antes. dar a sensação de que eu preciso ler pra saber o que vai acontecer, porque não tive em nenhum dos 2 primeiros. Eu Não, já, sim, com já sabia certeza. tudo, Se né? você tivesse lido pra assistir, você ia sentir muita falta. Sim. Quem só assistiu sem ler, tá sendo apresentado pra aquela história, pronto e acabou. Mas o contrário é diferente. Inclusive, se você assistir o filme agora, depois que você lê o livro, as coisas vão se encaixar muito mais na cabeça. A Adri fala Sabe? que eu o não livro, quis o filme assistir antes fica de melhor. gravar. É. o filme fica melhor porque na sua cabeça alguns gaps, né, que tinham no meio do filme, você preenche porque você leu Porque a você história, leu o sabe? livro, Eu não tive é. essa experiência Exatamente. ainda. E uma coisa que foi engraçada, porque assim, o primeiro livro, Pedra Filosofal, apresenta o mundo mágico pra gente, né? Toda a história do nascimento do Harry, a gente vê através dos olhos do Harry, toda a apresentação É do o mundo livro mágico. de início, né? De apresentação, aventura, apresentação é. dos personagens, do ambiente, o que se entende por mágica, né? O que eles podem fazer, o que eles não podem, em que momento eles podem e que não podem, né? E aí vai. E o segundo livro, por mais que ela ainda, né, explica alguns elementos aí, usando personagens novos. Então, por exemplo, explica sobre o que é quadribol para um menino novo lá, né? E explica coisinhas muito simples sobre as casas e tal, sobre o sorteio do chapéu seletor. Porque uma personagem principal, que é a Gina Weasley, também vai entrar pra seleção das casas e tal. Então, aí ela vai usando pessoas diferentes pra meio que recontar a história do primeiro livro, fazendo um resumão. E eu achei que foi super criativo, apesar de cansativo algumas vezes, mas eu achei que foi muito criativo a forma como ela faz o resumão do primeiro livro pra seguir o segundo livro. Mas esse segundo livro, porque assim, se você pensa assim, né, que uma criança de 11 anos vai ler o primeiro livro, uma de 12 anos vai ler o segundo livro, pra criança de 12 anos e pra infanto-juvenil, tem todos os elementos nesse livro pra deixar a gente super interessado. Os meus filhos estavam comentando com a gente, né? Falou, mamãe, tem uma cobra gigante, tem uma aranha gigante, tem um duelo gigante, tem festa de fantasma. Então, tem muita coisa. Tem muita coisa do Senhor dos Anéis,
né? Tem o Salgueiro Lutador, né? Tem o Salgueiro Lutador, isso é verdade. Tem carro que voa, vamos combinar. Carro que voa. É. Agora, se você parar pra pensar, aqui no Brasil, a gente tem um bruxo que conversa com cobra, mora com os tios e dorme debaixo da escada, né? A gente já tem isso mesmo. aqui, Tinha, né? pelo menos, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, É verdade, Exato. é verdade. Ele fala com cobra, mas a cobra não é assustadora, né? Ah, é. E ele também não é do mal. Pois é. Mas bebeu muito nessa fonte aí, com certeza. Sim. Então, e agora a gente começa a história do segundo livro do Câmara Secreta com um personagem que é muito queridinho, que todo mundo gosta. E eu, quando assisti só os filmes, eu não me importei muito com o Dobby, não, gente. Vou ser muito honesta. Não, Mas também. lendo os livros, aí eu falei, Total. nossa, Mas você gostou dele no cara. livro? Ele é muito chato. É porque Não, ele começa chato, Ele né? começa, cara. A primeira aparição dele é agora no segundo livro e ele acompanha todos até o último livro, Ele vai ser sabe? muito importante pra frente, E né? ele é muito importante pra toda a história. E no filme ele foi muito... Foi Mal cortada utilizado. muitas cenas com Subutilizado. ele, sabe? Subutilizado, é. E eu não entendi algumas coisas que ele fazia no filme e que no livro se explica muito sobre, por exemplo, os autoflagelos que ele fazia, sabe? Que ele tentava contar pro Harry, aí ele batia a cabeça na parede, queimava as mãos e tal, essas coisas. E aí você lendo o livro, você consegue entender por que ele faz Nos isso, próximos, né? Não, esse mesmo já explica. Eu achei meio confuso, assim. É só porque, não posso fazer mal pro meu dono, é isso? É porque ele era um escravo, né? Tem toda essa questão, né? Mas no filme já tinha sacado essa. Será que não? Não, é porque assim, começa o livro com o Dobby interceptando todas as cartas que chega pro Harry, porque ele não quer que o Harry volta pra Hogwarts. Ele tá de férias na casa dele e ele volta pras aulas em setembro. Só que ele faz aniversário dia 31 de julho, o Harry Potter, e ele fica super triste porque ele não recebe carta de ninguém, ele não recebe nada durante as férias, ele fala, todo mundo esqueceu de mim e tal. E aí, de novo, ele tá na casa dos Dursley, né? E a gente sabe o tratamento que ele tem lá na casa Que dos são os Dursley. tios, né? E o primo dele é insuportável. E continua com a gordofobia, né? O segundo livro mantém. Gente, mantém isso, é verdade. Mas enfim, ele tá lá curtindo as férias dele da melhor forma que ele pode. E aí o Dobby aparece e o Dobby fala: Harry Potter não pode voltar pra Hogwarts. Harry Potter não pode voltar pra Hogwarts. Porque se Harry Potter voltar pra Hogwarts, uma coisa muito ruim vai acontecer com o Harry Potter. Só que isso ele se machucava. Porque o Dobby, ele é um elfo doméstico e ele tem que ser super leal à família que ele pertence. E se ele fizer alguma coisa contra a família que ele serve, é automático ele se machuca, entendeu? Pra ele se punir porque ele tá fazendo alguma coisa contra a família que ele serve. Então, é isso você já entende de que a família que ele serve é uma família que quer fazer mal ao Harry Potter. Posso fazer uma pergunta para os Potterheads aqui do grupo? Não? Por que o Dobby tem uma empatia ou uma simpatia muito grande pelo Harry Potter? Acho que tem a ver com a grandeza, que ele reconhece essa grandeza. O nome do Harry Potter é muito grande, né? Ele é um bruxo grandioso, né? Eu acho que precede, né, a fama dele. Não, E no assim, primeiro livro, ele já começa famoso. Ele Sim, já sim. faz grandes coisas no primeiro. Não, ele é aplaudido lá antes de qualquer coisa, lá pelos bruxos e tudo. E aí a gente tem esse segundo que ele faz coisas mais grandiosas ainda. Eu fico pensando assim, né? Como, né? Ele já era famoso e Não, ele mas- com 12 anos já tá fazendo tantas coisas, salvando Não, mas- gente da morte. Não, mas assim, até a maioria das histórias do que aconteceu, tipo, não fica muito evidente pra todo mundo, né? Mas assim, a grande história, tipo, derrotou o Voldemort sendo um bebê, tudo mais. De qualquer forma, ele é grande. E o elfo doméstico, ele só tá em famílias grandiosas também, né? Mas não necessariamente boas. Que tem castelos, né? E daí quando, tipo, tem contato com esse bruxo grande e bom ao mesmo tempo, eu acho que isso dá essa... Assim, como assim? Pode ser grande e pode ser bom. Acho que isso impressiona o Dobby. Eu acho que é porque o Dobby, ele enxerga muito à frente também do que tá acontecendo. Porque o que acontece? O Harry Potter, ele, indiretamente, como bebê, ele enfraqueceu o Voldemort. Então, quando o Voldemort tentou matar o Harry Potter quando ele era bebê, com a proteção da mãe dele, ele enfraqueceu o Voldemort. Então, o Voldemort, ele escravizava muito pior os elfos. O Dobby, ele entendia que o Harry Potter vivo, ele era uma pessoa que poderia destruir o Voldemort novamente e assim libertar os elfos domésticos. Porque o Voldemort, ele e os Comensais da Morte, que são seus súditos, eles maltratavam absurdamente os elfos domésticos. Harry Potter Absurdo. era o Messias
escolhas dos elfos, então. Então, uma forma dele proteger o Harry Potter, ele falava, não, eu tenho que proteger aquele que vai matar o Voldemort e eu não quero que o meu senhor o mate na escola. Então, por isso que eu não vou deixar ele ir. Porque senão toda a comunidade de elfos vai sofrer na mão daquele que não pode ser nomeado. Eu acho que é isso. Não fica tão claro realmente. Menos de um ano antes, o Harry Potter derrotou novamente o Voldemort, né? Com o professor Quirrell lá e tal. Então, assim, ele tá se mostrando... Você imagina, o Harry Potter não sabe o que ele representa, mas quem tá vivendo ali sobre a escravidão, né? Sofrimento e tal, tá vendo um menino derrotando um bruxo altamente qualificado e temido por todos e que realmente tem muito poder e matou muita gente. Então, acho que o Dobby, ele tá vendo isso, entendeu? Opa, aqui, ó. Ele tinha 1 ano quando ele destruiu a primeira vez, né? Derrotou. E ele tinha 11 anos. Então, esse menino é diferente, né? Quem sabe? E tudo na sorte, né? Vamos combinar. Essa a verdade. sorte. Destreza mesmo, o Harry Potter não tem muito. Esse é um detalhe. Mas a história caminha e aí ele descobre que, na verdade, ele não recebeu as cartas, né? Só que ele descobre no meio de uma confusão ali e por conta da confusão que aconteceu, ele acaba sendo preso no quarto dele com grades e tal, porque ele irritou extremamente a família Dursley, porque ia fechar um contrato lá de empresa, e o Harry e o Dobby fizeram uma confusão na casa, enfim. E aí eles foram presos, e essa parte, gente, pra mim é muito legal ler no livro. E isso pra mim é um trunfo, assim, que a J.K. tem escrevendo Harry Potter, que você não consegue parar de ler. Você vai lendo a história, você vai entrando assim na história, né? E você fica, caramba, agora ele tá preso no quarto, cheio de grades, junto com a Edwige, comendo muito mal, assim, passando praticamente fome no quarto, sendo escravizado, né? Preso aí, em domiciliar aí. E aí, de repente, você vê que um carro voador encosta na janela, arranca as grades, e aí você vê que a família Weasley aí, os irmãos Weasley com o Ron Weasley tá ali pra resgatar ele. E isso é muito legal, é muito... Eu imagino as crianças lendo assim, falam, caramba, que da hora, apareceu o carro pra resgatar ele, sabe? É, o Fantástico entrando no ordinário, né? Isso é muito interessante, né? Quando você tá numa história, você pensa, não tem como sair disso, né? O que o autor vai fazer pra resolver essa situação, né? E você geralmente vai pra um lugar que você nunca imaginaria, né? Um carro voador do lado de fora da janela arrancando as grades e dando um jeito de levá-lo. E nesse caso, leva pra casa dos Weasleys, né? Weasley. Pra passar Toca, sim, pra um mês Toca. lá Toca. até chegar o momento de ir pra Hogwarts. E é legal porque é a primeira vez que a gente conhece a Toca, né? E a Toca é muito é tão viva gostoso também. esse trecho, meu. Cara, é é uma muito delícia gostoso. de viver esse tempinho. Foi o quê? Um mês, mais ou menos? Foi. Eles Acho que ficaram sim, porque ali? foi o aniversário dele, aí passa agosto todo pra poder ir pra Pra poder Hogwarts. ir. Eu achei que faltou um pouco, não pra história em si, mas acho que faltou um pouco de aparecer mais a Gina. Porque, assim, ela aparece como alguém... eu sei que ela vai aparecer e tal, mas, assim, ela é um personagem muito importante pro filme. No filme ela aparece muito pouco. Não, no livro também, ela quase nem tem falas. Não sei, eu acho que já Agora, apareceu mais do ainda. que no filme. E Ainda. toda hora citava a Gina tá muito feliz, a Gina tá triste, a Gina falou de você o tempo todo. Não, e ela continua com vergonha do Harry, é estranho. É, o mas Harry é uma morou criança, um mês né? na casa Se bem que é só um dela. ano, né? é só um ano mais nova que o Harry, né? Mas era é tipo encontrar uma celebridade, né? As crianças de 11 anos têm essa coisa, assim, de, pôster na parede. Mas a celebridade ficou um mês morando na sua casa, Então, Paulinho. Thiago, mas a vida é Mas assim, mesmo assim, entendeu? cara, Quem dá- é Menina time de 11 anos pré-adolescente. apaixonada, o cara é Tem que falar que é o amigo do celebridade. irmão mais velho. Né? Tem Tipo, isso. Tem um... Tem isso também. Eu acho que isso pesa até mais. É o amigo do irmão mais velho, é diferente. Agora, a senhora Weasley, ela é uma mãezona, né? Os assim, dois são, né? O pai também. O pai eles são também. muito fofos. Eu acho que a família toda, tipo, tem É. um paralelo muito legal, assim. Ele vem numa família que trata ele muito mal, faz passar fome, e tem recurso, é uma família que tem recurso, e mima demais o filho, e tá estragando o Duda e tudo mais, e é aquela família horrível, né? E daí Exato. joga pra Toca, que é a família que é um monte de filho, tem dificuldades financeiras, né? Um gritando com o outro, né? Vai lá, você quer? Muito bom. É muito família italiana eles. E o Harry fica totalmente impressionado, acolhido, e como a senhora Weasley e o senhor Weasley são fofos e calorosos, e eu acho que é ali na família dele que o Harry encontra essa... Tá aqui a minha família. Referência de família. E atividade simples, sabe? Tipo, vai tirar... Desgimnotimizar. Nossa, não sei falar isso. Desgnomit... Giznom...
Vixe, não sei falar isso também. Não. E assim, se a gente tá falando de bullying, aquela cena lá de tirar os gnomos do... Tirar os gnomos do jardim, gramado. fazer a É desgnomatização basicamente um lançamento de anões ali, né? Gente do céu, que coisa! Eles arrancam os gnomos, gira, tem que rodar eles pra deixar eles tontos, não saber o caminho de volta, né? E exato. E eles e voltam. jogar gente. Uma coisa que eu nunca entendi, assim, e ainda tá muito confuso pra mim, eu falei, vou levar, quem sabe o pessoal me ajuda. Na minha cabeça, no início, quando eu comecei a ler, eu acreditava que, tipo, o Harry Potter, ele morava em Londres, na Londres trouxa, na Londres que a gente conhece. Eu não conheço, mas se você já esteve lá... Não, nunca desculpa. nunca estive. Ainda não tive essa oportunidade. E aí, parecia que, tipo, Hogwarts. A Carol fica... Todas as palavras que ela fala, ela tenta umas 3 Corrigir, opções, né? Fala qualquer gente. uma, Carol. Pra mim é Ninguém vai te terrível. cobrar, não. Fica tranquilo. E o mundo bruxo, pra mim, é como se fosse a Matrix, entendeu? Que eles têm essa chavinha e eles estão indo pro mundo bruxo, que seria o mundo real e tal. Mas aí, tipo, eu começo a ver que o Weasley O pai, né? é o pai. Ele tem toda uma fascinação pelos trouxas, tá? O carro dele, ele adapta e O tal. telefone, como é que funciona? Telefone, Os o metrô, correios. essas coisas. E aí eu fico pensando, ué, mas se eles vão pegar o trem, eles têm que passar pela plataforma. Então eles estão no mundo dos trouxas. Mas eles têm que passar pela plataforma. E é uma galera, né? É um monte de estudante que vai pelo mesmo portal, né? E Exato. ninguém percebe. Mas aí, tipo, o Dobby com a família dele lá e, tipo, todos os outros bruxos, eles moram aonde, entendeu? E o beco diagonal fica onde? A impressão que me dá é que eles não mudam tipo de dimensão ou alguma coisa assim. É só um lugar que os trouxas não enxergam. É. Mas é junto. Tanto que eles pegam o carro e eles não passam um portal. Eles vão pra Hogwarts. Tem isso em Relíquias da Morte, Carol. Explica melhor, inclusive. Então, que é o único livro que eu não li ainda. Ah, que agora eu tenho que não. esperar. No Não, e vão ter Relíquias da Morte filmes explica muito também bem. que eles vão de vassoura, né? Pro mundo dos trouxas, Pois né? é, Viajando. então pra que passar pela plataforma lá, tal? Eu acho que é um caminho mais curto. Pra pegar o trem. É porque o Expresso O de trem é Hogwarts escondido. só Mas é pros sai da estudantes plataforma também. 9/3 às 11 horas da manhã, no dia 1º de setembro. Então, Sem falar que menores de 17 anos não podem fazer magia fora da escola. Então eles têm Exato. que ir retinho. É a única opção que eles têm de chegar lá, e né? até um controle para todos os estudantes chegarem juntos e tal. Eles não podem aparatar, não podem fazer magia. É isso, essa parte é tranquila. É louco isso, né? Que tem que pensar em todas essas regrinhas, né? Pra escrever o livro, né? Não pode ficar um furo, né? Acabam escapando furos. Os Ah, furos normal, da né? idade, a idade, eu falei É. isso pro Paulinho, isso pra mim ainda... A questão de data e localização pra mim é muito importante. Se eu não consigo me localizar temporalmente, espacialmente, eu fico um pouco perdido, assim, né? Aí a primeira vez que apareceu uma data, eu falei... Porque até então você não sabe em que época que passa Harry Potter, né? Uhum. É meio antigo, mas tem telefone, tem correio, não tem celular, quando é que será que passa, né? Primeira vez que aparece uma data, que eu reparei, eu tenho quase certeza que é a primeira, é quando comemora os 500 anos da morte do Nick Sem Cabeça. Ah, Que tá. fala que a morte dele foi no dia tal de 1492. Se está comemorando os 500 anos, se passa em 1992. Legal, temos uma data, né? Aí, a partir daí, eu começo a imaginar o mundo nessa época. Aí, mais pra frente, me dá outra dica de data. Quando ele começa... A gente não vai contar todos os detalhes do livro, mas quando ele encontra o diário e começa a conversar com o diário e tem as visões de uma história que se passa 50 anos Eles antes. falam, a Câmara Secreta foi aberta uma vez há 50, Há 50 anos anos. atrás. E ele começa a visualizar isso acontecendo há 50 anos, que era quando Tom Riddle era adolescente, com 16 anos, que você vai descobrir depois quem é Tom Riddle e a relação. E mais pra frente, lá a gente vai descobrir que o Tom Riddle foi contemporâneo do Tiago Potter. Ou seja, o pai do Harry Potter, há 50 anos, tinha 16 anos. Não, ele não foi contemporâneo da mesma época. Não porque- foi na mesma não, época? Porque o Tom Riddle, ele se formou de Hogwarts, ele saiu, e aí ele foi estudar Artes das Trevas, aí ele foi atrás dos parentes, conheceu tudo lá e tal, e aí depois ele voltou, porque ele queria ser diretor de Hogwarts, ele queria muito ser diretor de Hogwarts e tal, mas assim, até avançando um pouco na leitura. Mas pra Então mim, pode ter passado mais tempo, Dre. isso pode, mas pra mim o que me incomodou foi, por exemplo, o Hagrid, porque o Hagrid era mais novo que o Tom Riddle na história. Ah, mas a idade do Hagrid Não, não é um eles eram problema. iguais. Não, ele Ele era pode mais... ter- Mas tipo 1, 2 anos, assim, uma coisa isso. assim.
não Eles sei eram qual- contemporâneos. Tá, ele ele e tinha, o Hagrid. se ele tivesse uns 14, ele podia. O Hagrid pode ter 64. E o professor de poções também, mais pra frente nos livros na frente, ele também deu aula pro Tom Riddle e agora tá dando aula pro Harry Potter. Eu falo, gente, esses bruxos não envelhecem? Isso que me incomodou bastante, assim. Professor de poções do sexto, né? É, do sexto. Não, que eu falo, contemporâneo é de tempo, mas não da escola, né? Porque eu acho que eu tenho sempre a tendência de ir pra escola. Eu falo, não, mas o mundo bruxo não se resume à escola, né? E daí, às vezes, tem essa, não, porque foi contemporâneo, então estudou. Não, a vida segue depois que se forma, Então não né? tem esse problema, Adri, que eu achava que o Bem Thiago mais era velho. da época Enfim, é isso que me incomodava. do Tom Riddle. Não, ele é Tom bem Riddle. mais novo. É muito depois, o Snape É, também. depois. Tá, então Ele é tudo que eu mais- falei é besteira, não faz Não, sentido ele é mais nenhum. novo, mas mesmo assim, o Riddle nasceu trouxa. Então, assim, depois de 50 anos, mesmo assim, não parece que é tão, sabe? Mas o Thiago e a Lilian, eles viveram muito pouco, né? Então, isso é engraçado, porque a gente até falou no primeiro podcast da Pedra Filosofal, quando eles se olham no espelho do G7 e no filme parece que eles são bem mais velhos, né? A Lilian Potter, ela é trouxa, tipo a Hermione, que vai pra Hogwarts. É, completamente isso. trouxa. De Exatamente. família de trouxas. O Harry Potter, então, ele é de 1980. Quase da 80. nossa idade. É, Tá. ele é 10 anos mais velho que eu. Exato. Olha aí. Aí o pai dele talvez tivesse o quê? Uns 20 anos quando ele nasceu. Os pais são de 60. Ele é de Ah, faz todo 60. sentido, gente. Bate as Encaixa. contas, Eu acho que encaixa as contas, sim. Mas o professor de poções depois, enfim, isso é mais pra frente. Então vou segurar minha reclamação pro quando a gente vai lendo o Enigma do Príncipe, então. Tá bom. O Léo resolveu isso aqui no chat, viu, Paulinho? Ah. Diz que a pedra filosofal passou de mão em mão, todo mundo vivendo eternamente. É, mais ou menos isso aí. O Daniel escreveu aqui que talvez eu esteja confundindo com o Snape, que ele é contemporâneo do Thiago. Sim, é verdade. estudaram Eu achava que juntos. era tudo da mesma turma, sabe? Não é mesmo. Inclusive, ó, aproveitando aí que o Paulinho falou do Snape e do Thiago, eu tenho que confessar com vocês uma coisa. Eu nunca entendi direito o ranço do Snape com o Harry Potter logo do começo. Todo mundo, né, fica assim, porque eu... Mas ainda não dá pra entender no segundo livro. Então, mas aí a gente vai, eu li, né, todos os livros e tal, a história, a gente vai tentando entender por que ele vai pegando birra do Harry Potter. E você vê que o Harry Potter, ele é um pouco, eu ia falar idiota, mas não é legal de usar no podcast, né? Babaca também não é legal, né? Ele chega quase a ser arrogante, assim, em alguns Isso. momentos. Ele é babaquinha, O Harry vai. Potter, às vezes, ele é muito babaquinha, Ele sabe? é de Grifinória, mano. Porque o que acontece? Ele chega no Pedra Filosofal e ele não conhece nada do mundo mágico. E ele fica fazendo um monte de pergunta pro Rony, pra Hermione, pro Hagrid, e todo mundo responde mó na boa. Daí entra um menininho que é super fã dele, que é o Colin. E aí o Colin entra na escola e Nesse começa a fazer um segundo livro, monte. né? Agora no Câmara Secreta. Aí o Harry agora já faz parte do time do quadribol, já entende bem o que é a varinha, já sabe que é beco diaconal, É já que ele é sabe... da galera já agora. sabe os fantasmas, já conhece tudo e tal. Aí chega o Colin... Que também é filho de trouxa, Que né? Que não tem esse mundo bruxo como Defoe. Não, e o Colin é 100% trouxa, de pai e mãe trouxa também, diferente, né? E bonzinho, né? Então, e ele tá conhecendo o mundo agora, ele falou, eu fiquei sabendo que eu era bruxa, eu sempre fiz coisas estranhas, mas eu fiquei sabendo que era bruxa um mês atrás, só quando eu recebi a carta, que eu fui comprar os materiais e tal, né? E aí ele chega na escola e ele não sabe de quase nada, e aí ele fica perguntando pro Harry, e o Harry todo babaquinha não responde direito pro menino, sabe? chato E aí isso pra me caramba, irrita, né? cara. Grifinória. Nossa, isso me Grifinória, irrita aí. demais. Ele fica, ai, meu, tá bom, o que você quer saber sobre o quadribol? O quadribol é um jogo que tem 4 bolas. Aí ele vai Que explicando tem, essa explicação tem a função de recapitulação também, né? assim. Sim, mas É, ele poderia ter sido mais fofo com Sim, o Colin, sim. sabe? Como Aham. todos foram com ele. Eu entendi o que a Adri sim, falou. sim. É. E aí dá pra entender um pouco porque que o Snape acha ele um pouco Faz arrogante também, sentido. sabe? De pegar um pouco no pé dele. Uhum. Mas aí eles chegam em Hogwarts, né, em toda a pompa no carro voador. E aí isso também o Harry adora o sucesso que ele faz no carro voador também, ele, né? ele chega no carro voador por conta de artimanhas do Dobby, né? É, porque ele não conseguiu passar na plataforma, porque É. teve toda a cena da compra dos livros lá, com a família do Weasley e tudo. Depois você Enfim, descobre no que o kart que Dobby apareceu. estava sabotando também, Por trás né? A de ida tudo, dele. né? Esse danadinho. Isso. Mas é muito legal, porque essa cena deles, eu lendo assim no livro e ouvindo também algumas coisas. Eu alternava entre o livro e o áudio e o Kindle, então tava assim uma loucura minhas leituras. Mas é muito bem escrita essa parte, gente, da luta do Salgueiro Lutador. E como que a Red Virgis,
Aí tô. Tá igual a Carol, vai lá. E como que a Edwards. Hedwig, como a Edwards, ela tem personalidade, né? Você viu que ela ficou muito brava com o Harry, porque o carro chacoalhando ali, ela ali na gaiola e tal, e aí quando ela finalmente se liberta, ela voa pra longe e fica um tempão sem falar com ele, né? Um tempão. Passa, tipo, quase meses sem conversar com o Harry, é muito bonitinha, né? Que dó, né, dela. Eu gosto muito dela. Apesar de não ser muito fã de corujas, eu tenho um pouco de medo. A minha irmã tinha duas. A minha irmã morava numa cidade chamada Indaiatuba e tinha duas corujas que ficavam no quintal dela comendo os ratos que apareciam por lá. Então ela não mexia com as corujas, né? Útil, mas, gente, né? elas eram gigantes, sabe? Dava um medinho, assim. Ela O tem jeito uma que elas cara olham assustadora, e viram né? a cabeça Imponente. é assustador. E, gente, a gente tem que falar do nosso personagem queridinho aqui, do Gilderoy Lockhart. Nossa, insuportável, né? Não, mas quem não teve um professor assim, né? Que você tá ligado que não manja nada. Aham. Nossa, Joga eu pra tive classe muito e- professor de física, assim, muito. Tem aquela expressão, né, que come sardinha é a rota caviar, né? O cara que é só pose, esse cara né? aí. Ele é bem... Mas assim, a J.K. Rowling já apresenta ele insuportável, né? Falando Você das- sabia Sim, que das foi sim. conquistas baseado dele. num professor que ela teve? Professor? Ah, não, Aham. não A Adri duvido. tem outra informação. Não, mas é porque, você viu que eu mandei pra você até no WhatsApp, é porque tem o fandom de Harry Potter, e ela fala que esse personagem é o único personagem de verdade que ela se baseou em uma pessoa mesmo, assim, quase que inteira, né? E aí houve uma especulação se ela tinha escrito pensando no ex-marido dela, porque o ex-marido dela sabotava muito ela também. Toda vez que ele contava uma coisa, ele queria se sobressair, falar tudo sobre ela, mas diz que ela desmentiu várias vezes, desmentiu falando que não era sobre ele, Não é. mas ela não revelou até hoje, baseada em quem era. Entendi. Ah, é difícil de falar isso aí também, né? É, né? Mas todo mundo falando, ó, eu conheço seu marido, isso aí tá parecendo muito com seu marido, sabe? Seu ex-marido. E ela, não é. É o único personagem que eu baseei em alguém, mas não vou falar quem que é. Então, assim, tá assim, fica no ar, né? Pra saber se é ele ou não. Mas a primeira aparição dele é quando eles vão comprar os livros com a família Weasley, né? Não, a lista de compras já é bizarra, né? Tipo, a bibliografia inteira dele. É. E é ele que pede, né? A lista é ele mesmo porque que é faz, o né? curso dele, né? dele, É curso ele dele. que pede, ele que Ah, é. pede. Não, e é super importante essa parte, porque eles estão lá no Beco Diagonal fazendo compras e eles encontram a família do Malfoy lá, né? E eles brigam. Gente, eles brigam na Eles se livraria. pegam, né? Eles Nossa, a maturidade é. passou longe. Aham. Sim. pancadaria, né? E a gente também não pode esquecer que é nessa cena que o Harry Potter usa errado o Podflu, né? Porque é pra ele ir pro Beco Diagonal, mas ele acaba... Convenientemente Travessa do caindo num lugar muito Na importante pra Travessa do desenrolar tranco, né? a Por quê, né? a história, né? Mas Podia por que cair em não? tantos lugares, caiu no lugar mais importante que as coisas estavam sendo discutidas pro futuro do mundo, né? E a Travessa do Tranco vai aparecer mais vezes aí. Isso é legal, que igual vocês falaram, que a J.K., ela acho que ela tinha mesmo, né? Muita coisa ela vai construindo. Como que é o nome dessa travessa do tranco em inglês? Porque tem que ser parecido com o beco diagonal em inglês, né? Pra funcionar a brincadeira do livro. porque ele isso é erra verdade. Ele só uma cai letra, lá né? porque ele falou um pouquinho errado, mas em português não funciona, porque é muito distante um nome do outro. O que eu fiquei pensando nisso, nessa hora, é se existe uma tradução pro português canônica do Harry Potter, pensando nas edições que existem. Alguém tem ideia, não? Não. Tipo, só tem uma tradução? Ou... Eu acho Não? que não. Eu acho que não, porque no áudio que eu ouvi, muitas palavras estavam diferentes do livro. Até a própria plataforma, né? É verdade. Muda o número, não, mas né? aí... Three quarters, Mas né? aí E é a tradução. A questão é se tem 2 ou 3 traduções em português diferentes ou não. Ah, não, eu acho que não tem mais Eu tradução, acho mas que as não. escolhas que traduziram. Tipo as casas, Podia né, ter. gente? As casas, o nome das casas pra mim. Aí a hora que começa a falar Não, os o livro que eu li, sobrenomes por exemplo, dos- fala o sobrenome em inglês É, do cara, em nós vez de também. traduzir pra Sonserina. É. Eu falei, pô, por quê? A hora que vai pros sobrenomes, fala o original, o nome da casa é traduzido. O Doutor Estranho da Marvel lá fica o Steve Strange. Doctor Strange, né? Fica o tempo todo, daí Doutor Estranho. Eu não A sabia. gente não assistiu. Tipo, eles não traduzem o. É porque a gente sabe que nome não se traduz. Todo mundo sabe disso. É verdade. Isso explica também o nome das casas, né? Casa traduzido, sobrenome não. Então, e é estranho porque aqui na Espanha o pessoal gosta muito de Harry Potter, igual eu falei no outro podcast também, e a gente acaba conseguindo comprar muitos produtos licenciados mais barato, porque vende Ai, que até no legal. supermercado, sabe? Coisinhas assim, chaveiro. Ontem eu queria muito ter comprado uma
borracha, mas não era do Harry Potter, era do Star Wars. Não entendi porque você mencionou isso. Não, porque é produtos licenciados mais baratos no supermercado, entendeu? Então, porque o pessoal gosta muito. Então, tinha uma borracha enorme, assim, do Darth Vader, outra do Stormtrooper, por €1 cada uma, e eu queria muito ter comprado. Mas não comprei, porque não cabe no estojo. E aí, o pessoal gosta muito. Só que aí, quando a gente vai falar de Harry Potter, a gente tem que lembrar dos nomes das casas em inglês. Porque aqui é a mesma coisa. É Slytherin, é Gryffindor, Aqui na Ravenclaw. Espanha eles não traduziram. No Harry Potter eles não- se mantém, entendeu? Como em inglês. Mantém as casas. Eu gostaria que não tivessem E os traduzido trouxas também são muggles, é igual em inglês, eles não É, traduziram legal. também, não. Então aí, pra gente estar nesse universo, tem que entender essas traduções malucas aí. Mas quando eles entram na escola, o Harry, por conta do carro, né, ele sofre uma detenção e ele vai cumprir essa detenção. Então o Rony vai pra um lugar cumprir a detenção e o Harry vai cumprir a detenção em outro lugar. E ele começa a escutar umas vozes meio estranhas, assim, meio sussurrada, falando matar, comer, né, estrangular e tal. Essa parte você entendeu bem, né, Dri? Herdeiro da Slytherin agora. E aí eu falei, aí todo mundo ficou, né, uai, mas por que tá ouvindo? O que é isso, né? Que o Harry tá ficando louco, tá ouvindo as coisas. E aí ele vai atrás e aí quando ele depara com a gatinha do Filch congelada e uma frase na parede falando que a câmara secreta foi aberta. Que é a primeira vez que a gente ouve esse termo, lê esse termo no episódio, né? Da No câmara livro. secreta, que é o nome, é o título do livro, né? Aham. Aí você fala, aí, ó. Aí. Câmara secreta. E aí a gente percebe que outras pessoas ao longo do livro vão sendo petrificadas também. Seguindo um padrão, né? É. Os alvos, né, que foram sendo petrificados, depois eles começam a ver o padrão entre eles, né? Que eram os nascidos trouxas. Trouxas, exatamente. Aí levanta essa questão aí, né, do que não era sangue puro e tal, né, porque uma das casas, a casa do Sonserina, tem essa visão de que só pode ser bruxo, quem tem sangue puro, quem é filho de pai bruxo e mãe bruxa. O que o próprio Voldemort não é, né? Não tem ninguém na Sonserina que tem origem. O Voldemort não é sangue É a puro, própria né? resposta da Carol. Não é. Não é. O pai dele é trouxa e Exato. conta a história dele, que é muito legal, viu? O que eu gostei desse livro é que ele traz, assim, um amadurecimento, né? Enquanto a gente, no primeiro livro, a gente ficamos encantados pelo universo, pela questão de aprender feitiços, comprar material, tudo isso. Esse a gente já começa a ver outros personagens, né? Então a gente acompanha o Hagrid, a gente acompanha o próprio Dumbledore, que acaba sendo afastado por uma questão aí política, né? Por assim dizer. A família Malfoy vem, a gente também conhece aí o Lucius, que até então a gente só tinha ouvido falar. Inclusive até o Percy, que é o monitor-chefe. A própria família do Weasley inteira, né? Todo mundo. O Percy aparece Carinhos, muito pouco né? nos filmes, né? E Muitíssimo no livro ele tem pouco, bastante né? Nossa, destaque. e o Percy só cresce, o personagem dele nos livros. Só cresce. Dois que eu Exato. senti pouca participação nesse segundo livro são o Hagrid, que, né, Uhum. teve que ser tirado de cena, e o próprio Snape, né? O Snape tem muito pouca participação nesse segundo livro, né? Uhum. No Sim, primeiro a ele tinha uma participação presença mais forte. maravilhosa no duelo. É. No Clube dos Duelos, que é outra cena maravilhosa. Não, porque isso era uma outra coisa, né? Porque as pessoas trouxas, os que nasceram trouxas, não eram sangue puro, foram petrificados por esse monstro que estava na Câmara Secreta, porque o herdeiro de Slytherin abriu a Câmara Secreta, e as aulas continuaram. Então, assim, eles tiveram aula, eles tiveram o clube de duelos ali pra treinar e tal. Então, assim, vida que segue, né? Aí, o Ron Weasley, ele faz muito isso que tá na nossa cabeça, né? Você fala, gente, como pode? Tá acontecendo tudo isso na escola e como que as aulas continuam? Aí você continua lendo o livro, aí eu tenho o Ron Weasley falando com a McGonagall, como que pode continuar tendo aula, querer fazer prova com tudo que tá acontecendo na escola, né? E aí a resposta dela foi que a escola precisa continuar vivendo, né? Se não tiver isso, a gente vai fechar. Mesmo Exato. porque eles estavam tentando não levar isso até o Ministério da Magia, pra não causar pânico entre o mundo mágico, né? Então, eles não é que eles estavam tentando abafar, mas enquanto eles pudessem deixar entre ali as paredes do castelo a situação, era o que eles queriam. Tanto que quando vem o Ministro da Magia, né, o Cornélio Fudge, Fude. aí você vê, ok, então o negócio começou realmente a vazar. Vazou. Exatamente. O Hagrid foi afastado. Foi preso, foi mandado pra Foi Azkaban. pra Foi Azkaban. preso. O Dumbledore é afastado, e aí a gente Aham. começa a ver uma outra escola, né? Então,
nossa, quem nunca passou um pânico assim na escola e pensa, cadê meu pai e minha mãe pra vir resolver, né? Não, eu já passei por isso na escola. Mudança de professor e diretor e caramba, não tem um adulto aqui pra resolver essa situação? E é muito doido porque daí você percebe que os três, o protagonista, como são da Grifinória, eles são corajosos. E eles pensam o seguinte, eles falam, gente, a Hermione é uma dessas que nasceu trouxa. Então ela corre muito risco. O Rony até fala, a minha família não corre porque a gente é sangue puro e tal, mas a Hermione corre. Então a gente tem que desvendar esse mistério e todo mundo começa a achar que o Harry é o herdeiro da Slytherin, da Sonserina. Sim. Por causa do que aconteceu no Clube do Duelos, que tem lá, promovido pelo Lockhart, que ele entende a língua das cobras. E o herdeiro do Slytherin entende a língua das cobras. Aí o trio, Parada Dura, o trio fantástico, eles quiseram resolver o enigma. Vira um livro de investigação, né? Eles começam a pensar, então. e agora, né? Ninguém vai fazer nada, a gente precisa descobrir. Tem os planos mais E mirabolantes. aí é plano Cebolinha. Gente, é plano Cebolinha, total, É sabe? muito, é um Exato. plano infalível. Vamos nos transformar em outras pessoas, né? Vamos tomar uma poção de suco. Só pra pegar uma informação, isso vai custar alguns meses preparando uma poção que a gente nem sabe se vai E conseguir precisa chegar de no uns fim. elementos que estão num lugar muito específico, que é muito difícil de chegar. Cara, e precisa ir na sala do Snape, aí a Hermione taca fogo, sabe? No caldeirão do outro. É muito, assim, aventura de Turma da É Mônica, criança, né? Sim, sim. Exatamente. As aventuras dentro dessa investigação que eles estão desenvolvendo, né? Da vantagem dos livros, né? De ter tempo pra desenvolver tudo isso em relação ao filme. Uhum. No filme parece assim que ela faz a poção, sabe que ela fala que é demorada e tudo Sim. mais no filme, né? Mas como que a gente sente isso no livro, né? Essa demora, esses desafios, essa real dificuldade de fazer a poção. Enquanto no filme, assim, até mostra eles de vez em quando fazendo lá no banheiro e tal, e ela falando que é perigoso, mas só, você não tem uma sensação real fica do nisso. que... E a gente percebe que a J.K. Rowling, ela faz de tudo pra tirar a Hermione da história, né? Porque primeiro transforma ela em gato, depois petrifica ela. E geralmente se faz isso quando tem alguém muito poderoso na história que sozinho resolveria, né? Eles tiram da Exato. história pros outros darem por, mas a Hermione ainda tá E ela se meio que desenvolvendo, resolve. né? Mas ela meio que resolve, né? Ela é mais resolve até- espertinha, né? Ela é Até mais espertinha. petrificada ela resolve, né? É verdade, até petrificada ela resolve. Ela é quase um Gandalf da situação, que tem no Tem que tirar da história pra É. não ficar muito ex-máquina, né? Não, mas, gente, essa parte da investigação é muito legal, porque acontece gostoso de muita ver. coisa, é muito gostoso. Como que eles dão um fim nos amigos do Draco, né? E toda vez muito que bom. aparece alguém petrificado, eles estão em alguma situação, assim. Então, por exemplo, eles estavam quase entrando no quadribol e tal, pra jogar contra a Sonserina, que deu um maior trabalho pra eles treinarem. O Rony Weasley até teve uma situação, assim, complicada durante o treino, né? Porque ele quebrou a varinha dele e tentou fazer um feitiço contra o Malfoy, e aí começou a vomitar lesma e tal. Então, assim, foi super aquela dificuldade. Aí a hora que eles entram no campo do quadribol pra treinar, daí a McGonagall sai gritando, foi Não cancelado, vai mais ter um foi jogo." petrificado e tal, sabe? Nossa, fiquei feliz, porque, nossa, enche o saco a descrição de jogo de A parte quadribol. do quadribol. Ah, é tão legal, pô! Não, e tem toda a parte das intrigas lá, quando a pessoa começa a desconfiar do próprio Harry, como o herdeiro de Sonserina. E aí começa a entrar minhocas na cabeça do próprio Harry. Sim, Ele fala, será "Poxa, que ele não sou é, eu? né? Será que ele Será que devia eu não estar fiz na alguma Porque ele coisa? Grifinória não Será mesmo? que eu sou conhecia da a própria Sonserina? origem, né? Então, eu entendo ele ficar com medo. Pra vocês que já leram os outros livros, já deu essa história, né? Ele já aceitou, né? No final desse. Sim, já. Não, Ah, já, não. com certeza. Mais Não, um nunca pouquinho mais ele disso. vai. E você, Adri, já aceitou? Ou você vai até o fim do Harry Potter questionando que você é de A Sonserina? Adri ainda não está satisfeita. O Harry já. Não, eu cheguei no final do livro aqui e já fiquei satisfeita com o meu final do livro. Vamos lá, então, pra encurtar o resto da história, o que mais temos de pontos positivos e negativos pra destacar? Eu acho que é importante a gente falar sobre a Fênix, que é a pet, né, do... É que um pouquinho antes de falar da Fênix, eu só queria falar só do paralelo do Gilderoy, porque a Fênix já entra mais pro final. Uhum. Porque o Gilderoy nos filmes, ele é muito bonachão, ele é engraçadão e tal, mas teoricamente ele só faz tudo atrapalhada, ele não é um professor muito bom. Tanto que no filme eu fiquei com dó do que aconteceu com ele no final. Mas no livro, cara, dá muita raiva, assim, dele, porque ele, além de ser charlatão, ser um péssimo professor, quando ele fica acusando, quando o Hagrid vai pra Azkaban, porque aconteceu uma visão
prisão antiga lá, por conta do diário do Tom Riddle, e ele tem uma forte suspeita de que ele tinha sido a pessoa que tinha aberto a câmara secreta 50 anos atrás. Então tinha a suspeita de que talvez ele tivesse abrido a câmara secreta agora também, sendo que não tinha sido nem comprovada atrás nem agora. Então quando ele foi preso, o Gilderoy Lockhart, ele descansou e ficou falando pra todo mundo que ele sempre desconfiou que o Hagrid era do mal, que o Hagrid devia estar sendo preso e tal. E o Hagrid é o nosso queridinho, sabe? Não mexe com o Hagrid, né? Então aí, no livro, ele é muito mais insuportável, sabe? É isso que eu queria falar. Antes de vocês seguirem, eu só queria... Vocês conhecem muito mais as origens aí do Harry Potter, mas toda vez que eu vejo, por exemplo, o nome de Azkaban, que é a prisão, me vem à mente a prisão Arkham, sim, da DC. Uhum. Será que tem alguma... Só assim, termina com A Não, mas começa com assim, A e termina por com que A. Azkaban, entendeu? Será que uma não influenciou a criação da outra? Deve ter algum significado, mas... É que soa como nome de prisão, né? Como já tem a de Arkham. Então. O Léo respondeu aqui no chat, lembrando a gente da relação com outra prisão famosa, que é Alcatraz, né? A prisão mais famosa do mundo. Azkaban, Arkham, pode ter uma relação aí com Alcatraz. Fica aí a informação do Léo. Azkaban fica numa ilha também, igual Alcatraz. É isso. Verdade. Uma rocha alta. Mas a gente ainda não sabe disso Tá. com base nos livros que lemos. No próximo. É o próximo, né? Prisioneiro de Azkaban. Prisioneiro de Azkaban. E a Fawkes, então? Assim, aí a gente conhece, né, essa fênix que pertence ao Dumbledore, né? Aquele pássaro moribundo, né, que estava na sala do Dumbledore quando o Harry entra. Mais uma vez, o Harry Potter chega num momento muito específico. Cara. De quantos em quantos anos isso acontece, né? Dela se renovar, né? Se renascer. E no momento que ele está lá, por coincidência, isso acontece. Não fui eu, né? O então, Dumbledore ele sempre fica com bonachão engraçado, falando, e ela continua cada vez mais feia, né? É muito bom. Mas é importante a gente sempre prestar atenção nas palavras do Dumbledore, né? Porque, gente, esse cara, né? Ele sabe das coisas, né? Ele mede as palavras, tudo que ele fala ali tem... E aí ele fala sobre a questão da fidelidade, né? Que só realmente uma pessoa que for muito fiel a ele, por exemplo, vai ter o apoio da Fênix, mas que Hogwarts sempre ajuda os que são de Hogwarts. Então, você vai construindo essas informações e isso vai meio que ficando guardado lá atrás, pra no momento certo, opa! E aí, se você não lembra, a própria autora fala no final, você deve ter sido muito, muito fiel a mim, né? Pra ter recebido ajuda, né? Então, isso é bacana. E a espada, não sei se vale a pena a gente falar da espada. Sim, Vale. porque é o fechamento de que ele realmente é da Grifinória e não da Sonserina, né? Que Pois é. só um membro da Grifinória pode empunhar aquela espada. E o que a Gina tem nessa participação de toda essa história que até o Tan falou que achava que ela até apareceria mais? Acho que vale a pena a gente dizer em relação a Gina, é que ela por ser a única filha dos Weasleys, né? A única filha mulher, ela tem uma importância muito maior pra história do que a gente pensa, né? Então, você vê que ela é a que os pais tentam comprar um material novo, é que os irmãos tentam proteger, ela tá o tempo todo ali com o Percy, ele tá protegendo ela, ou pelo menos tá ameaçando ela, tá ali junto dela. É a caçulinha também, né? Isso, e ela tem esse carinho muito grande pelo Harry Potter. É paixonite, até aquela cena lá do cartão de namorado. Dos namorados, né? Mas, gente, é muito bonitinho ver que esse amor dela tá sendo construído, né, por ele. Sim. E eu dei muita risada, gente, com esse cartão musical. Foi muito bom. Me lembrou muito aquelas carros de som que o pessoal contrata. É, muito legal. Outra carta que vale a pena mencionar é o berrômetro lá, como chama? Berrador. A O carta que dá bronca. A carta do berrador. É muito legal, cara. Nossa, mas que humilhante, né? No refeitório lá, uma carta gritando na sua cara. Não, e o Longbottom falando, é melhor abrir. Uma vez eu não abri. Uma vez eu não abri, me dei muito mal. É a cara do Neville falar isso, né? É muito Tem bom. uns elementos muito muito bom. legais. Antes de terminar, a gente tem que falar do basilisco, que é o poderoso basilisco que todo mundo tem medo. Importante que, assim como não é asterístico, é asterisco, né? Não é basilisco. É, basilisco. Como que eu É. falava? Eu falava outra coisa pra ele. Obelisco. 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 Porque aqui tem dois grandes monstros, né? Que é o Aragog e o basilisco. Porque o Aragog também... Não é Aracna? É, Laracna. Ah, não, esse aí também é do Nossa, Senhor dos cara, Anéis. impossível, né? Não associar. É. Mas aqui são várias, né? Mas é muito assustador, porque
o Hagrid, quando ele é preso, ele dá a dica maravilhosa, né? Siga as aranhas. Siga as aranhas, Siga as porque elas, aranhas. né, são minhas amigas. Vão cuidar de você mas muito ele bem. acha- Por mim, ficava ali. Não ia continuar. Eu não sou essa curiosidade também, não. Sinto muito. Não, e a solução, assim, a informação que traz o fato deles irem atrás da aranha até ajuda, mas não precisava dela. Ia resolver sem, eu acho. Acho que era só mas, pra... mas foi a informação da O risco menina não que morreu no compensou. banheiro, né? É, mas não compensou o risco. Ah, cara. Foi aí que ele achou a toca da câmara secreta. Eles só acharam a câmara secreta por causa dela. É de novo aquilo, né, cara? Eles se colocam nos perigos de morte tão grandes que, meu, difícil de aceitar, né? Que são crianças, E que se tem não adultos tivesse, por é. perto que permitem isso acontecer, né? E Adultos mais do que isso, encorajam. poderosos, né? Professores, Sim. pessoas instruídas. Não, e daí ele se apresenta como amigo do Hagrid. Ela fala, tudo bem, mas você não devia estar aqui, vou te matar. E pronto, É. né? Eu não permito que os meus filhos comam o Hagrid. Mas eu não posso negar sangue fresco pra eles, né? Bizarro, E, né? cara, e Criança. aí é aquela situação que você até falou, né, amor? Como que eles vão se virar dessa? É. Você fica, não tem como. Daí, de repente, cara, é muito da hora. A solução É a mesma solução da frase inicial do início, Paulo. né? Exatamente. É muito bom. E a festa dos fantasmas, que legal, Cara, viu? Cara. Não tem nada no filme, então acho que vale a gente mencionar. É verdade. E a indignação do Nick dele não poder participar do Da negócio. associação lá, que tinha que ser totalmente decapitado, Decapitado. né? Não podia Meu. ser sem cabeça. O jeito que eles comem, né? Que eles não conseguem comer, que são fantasmas, aí eles põem comidas podres, que enfim, elas têm um cheiro mais forte, aí eles atravessam assim, porque é o mais perto que eles têm de sentir o gosto de alguma coisa. É É muito sensacional bom. essa solução. Cara, é muito legal. Essa festa é muito boa mesmo. Isso é verdade. Mas é também atrapalhada, né? Aquelas coisas assim, colocadas lá pra Pra divertir criança, O infanto juvenil, né? Pra não falar criança. É. Pra divertir a gente, porque a gente também curtiu pra caramba. Mas é aquela sequência de paspalhadas, né? De situações engraçadas que eles vivem estando lá no meio dos fantasmas. Não, esse livro é recheado disso. Ó, no primeiro episódio vocês tinham dito que as outras escolas iam ser mais bem explicadas e tudo mais ao longo dos livros. Fez mais Nisso livro. não aconteceu nada, Até né? A agora gente não. ainda Tem tá na mais livro, Grifinória tem e mais só livro. na Grifinória. Tem Falta muito 5. mais livro, né? Mas, ó, por exemplo, essa a gente sabe onde é a sala comunal da Sonserina. Já fala também o caminho pra sala comunal da Corvinal, que é perto da sala comunal da Sonserina. Então aí já aparecem outras pessoas das outras casas, entendeu? O próprio Gilderoy é da Corvinal. Não, mas acho que não é das casas ou das escolas você tá falando, tá? Não, das casas mesmo. Ah, tá. Entendi Vocês falam, escolas. não, porque vai se desenvolver pra... É, Não, acho que ao longo dos livros vão aparecendo personagens mais importantes. De É que outras ainda, casas, acho que ainda né? foca muito no trio, neles, e depois, assim, acho que a partir do terceiro, o quarto principalmente, eu acho que é o que mais explora outros personagens, sim. esse é o Cálice de Fogo, é isso? É, o quarto é o Cálice de Fogo. Começa a É. aparecer outros personagens importantes, que daí dá essas características. No quinto aparece a Luna. Mas não tem aluno desde o primeiro? É. Mas esse tem o personagem que é da Lufa-Lufa, né? Que ele fala bastante também. O Aham. menino da Verdade. Lufa-Lufa. Mas é Que dá isso, né, outras casas. gente? Não, basilisco! Porque eles entram na câmara secreta e descobrem o basilisco, que aquela cena é assustadora pra criança É, e é pra adulto. assustadora. E no livro é muito pior, tá? É verdade. Gente, no livro é muito Ah, pior. achei de boa ali. Não, ele que entrando, serve. eles descendo pelo tobogã viscoso lá já é nojento o suficiente, né? Você Não, chegar lá embaixo. Sim, não, eu acho que o filme mandou melhor que o livro nessa parte. Pelo menos na descrição, praticamente não teve muita cena de perseguição do basilisco pro Harry Potter. Sim, comparado mas, a tudo que aconteceu no filme. Gente, mas o ataque da Fox no basilisco. Foi legal, foi legal. Nossa, velho. E pingando as coisas em cima do Harry. E o teto caindo, ele desviando. Nossa, aquilo foi assustador. E aí, depois, ele tem o confronto com o próprio Servolo, né? Tom Riddle. Riddle. Com O Tom fantasma Riddle. dele, né? Com Na o verdade. fantasma dele. É uma memória, né? Fica muito confuso, eu já sei, ou pelo menos imagino que os filmes foram pro mesmo caminho do livro, mas eu lembro que quando eu assisti ao filme a primeira vez e não tinha nenhuma informação do futuro, eu não entendia, assim, como que tem um personagem que ele age, mas não consegue agir, ele não consegue, sei lá, é um espectro, não é um Tem fantasma. olhos, mas não vê, tem boca, ficou mas muito não fala, né? confuso. Ficou muito confuso. No livro fica confuso, mas vai fazer sentido mais pra frente, né? Eu acho que é um daqueles prenúncios que ela coloca, como tudo, que a gente não tem noção do que é isso, porque acho que a palavra Horcrux não é mencionada Não, até no o, Horcrux, não. acho que Não, até o não quinto, é. né?
quinto, sexto. Acho que só no Enigma do Príncipe ela começa falando. Acho que começa lá na frente, remencionar e que daí volta, ó, lembra? Ó, o Diário foi um deles. Mas eu também, quando eu assisti, eu acho que eu tinha 11 anos, eu não tinha associado até escrever que era o Voldemort. Tipo, realmente eu não sabia quem que era aquele cara, eu não tinha associado, eu não tinha entendido por que ia aparecer, mas já derrotou e tudo mais. Na minha visão bem infantil Como que mesmo. ele vai aparecendo toda hora, né? Tipo, é mas muito louco o cara isso. não morre. E outra coisa que tem nessa parte dentro da Câmara Secreta, que é muito importante, que vai ser explicada muito melhor nos próximos livros, é como que a Gina, que ela lendo o diário, ela fez todas as coisas ruins que ela fez, sabe? Tipo, matar os galos, escrever na parede com sangue. Eu imagino E que ela abrir foi a Câmara Secreta e tal. hipnotizada, né, gente? É. Ela tava É, enfeitiçada. E esse é o termo que eles usam, né? A Gina estava enfeitiçada e é por isso sim. que ela fez. Mas a isso deu pra gente sabe entender, que é outro termo, na verdade, que usa aí. A gente vai terminar o episódio sem a Dri falar o termo feio que ela se negou a falar no episódio 1? E aí, amor? É que no primeiro, e a gente ficou nessa dúvida, né? No primeiro, a Dri e a Ângela comentaram que existia uma palavra muito feia pra quem não era filho nem de... Quem era filho são de filhos bruxos, de mas bruxos, nunca tinha feito magia. São sangue puro, por exemplo, mas não tem capacidade de fazer magia. São filhos de bruxos, verdade. Que não se tornaram bruxos, né? Porque existe o sangue puro, que é filho de bruxo e de bruxa, que também é bruxo. Existe o sangue ruim. Que esse é o termo ruim, é o mestiço. O mestiço. Que é misto, né? Tem os trouxas, que é a mistura são dos pessoas dois. comuns. E aí tinha esse caso aí que elas Que é o se Filch. negaram a mencionar na época porque era um termo muito feio. E a gente tava, eu e o Tan, desde então, esperando chegar nesse termo, que é o Filch, o zelador. Não, mas elas prometeram que quando aparecesse ia falar. Essa é a minha Não, dúvida. elas falaram... Ou não, Não, Elas prometeram? falaram assim, prometeram nada. procura por sua conta. Não. Ah, E a gente então não tá vai bom. contar então, vai deixar as pessoas Mas- Então eu lerem. não vou contar que é aborto. Aborto é a palavra, que é um termo horrível pra se referir a uma pessoa, né? Com aborto. Sim. E isso deixa o Filch, que é o zelador, muito mal. É como um xingamento terrível mesmo, né? Que ele recebia e que pessoas assim... Eu acho que os termos, é tipo sangue ruim, o termo aborto, né, assim... Eu acho trouxa até meio desnecessário. Eu não mas sei trouxa exatamente foi o a que é a tradução, palavra. Mas por que É, traduziram por português. trouxa, né, Não gente? sei. Porque nem Muggle tem Eu achei direito, desnecessário. Né, a tradução. É só para o pessoal dos crentes falar, não, isso aí fica chamando De a gente de trouxa. trouxa, que não é bruxa, é É. trouxa. Olha como não é do bem esse negócio. E o mais engraçado é que o Filch, ele faz aula com aquele revistinha do Instituto Brasileiro, não é? Sim, é isso que eu ia falar. O feitiço expresso. Instituto Universal Brasileiro. Na hora que eu li, eu falei, gente Muito do bom, céu, muito bom. ele faz... Ó, aí depois você pega o ouvinte que fez esse curso e aí pega a mão. Não, gente. Era só um curso de revista. Não estamos julgando ou não, mas é coincidência. Mas tem que ser mais velho que nós, hein, então, pra ter feito esse curso, hein? Tem. O Léo fez aqui, ó, ele acabou de escrever aqui, ó, que ele fez. Ele fez de desenho. Olha só. Nossa, Léo, você é bem mais velho que nós, Você Léo. se sentiu ofendido, Léo? Agora, só pra gente ter uma base. Ele é só um ano mais velho que nós, tá? É bom a gente encontrar pessoas que são mais velhas, que a gente é cada vez mais É difícil. verdade. E lendo Harry Potter, então, E gostando de ler Harry Potter, Pois isso. é. a gente tava no retiro dos missionários da CEPAL semana passada, do CEPAL Espanha. Aí a gente falou, né? A gente tá lendo esse livro e tal, né? Com uma pessoa que é muito fã de Harry Potter também. E ela falou pra mim, você tá lendo pela primeira vez? Eu falei, eu tô. Fazer o quê? Eu não cresci com isso. Sou cristão. É agora que eu tô Postatei lendo. só cara. agora. Depois dos 40 mesmo. Gente, mas esse livro tem muitas aventuras. Tem muita coisa assim, sabe? Vale muito a pena ler. Eu gostei demais de ter lido pela segunda vez. Eu não lembrava de algumas coisas, sabe? Da enrascada do Harry lá na festa, dos fantasmas e do Filch. Tendo que conversar com ele foi quando a gente descobre, né, que o Filch é um aborto. E tem muitas aventuras, tem muita coisinha assim pequena que você vai descobrindo. E as encrespadas dele com o Malfoy, né, que segue aí muito dentro desse livro. E o legal é você pegar referências do futuro já, né? Que estão sendo lançadas agora que você tem a obra completa na sua mente. Sim, mais do que sim. os filmes do livro, coisas que ela já colocou aqui que vão ser reveladas só lá na frente, né? Falo, Como você já caramba, consegue isso ela já tinha detectar. falado disso, sabe? É muito É, legal. Isso muito é bom. realmente muito legal. Mas assim, não é um livro que eu acho que vale ler de novo, não, Dri. E eu não tô desmerecendo, dizendo que é ruim, nem nada. Mas é É. quando É que a você minha vida termina... é curta e Não, eu já tô Você tem velho. que terminar. Eu lembrei. Quero ler muita Exato, coisa ainda. Exatamente, tá. É a mesma sensação com É isso. filme, com série. Meu, tem muita coisa ainda pra explorar. Não, qualquer coisa,
se eu vou repetir uma experiência. Filme até vai, 2 horas, assim, mas mesmo assim eu penso 2 vezes. A menos que seja pra apresentar pra alguém. Tipo, quando eu assisto com nossos filhos, é diferente. Mas eu decidi, outra coisa. sozinho em casa, vou assistir alguma coisa e vou assistir um filme que eu já vi. Eu vou. Eu só faço isso 1000 vezes. Eu faço muito Eu isso. amo repetir, tipo assim, é um não. conforto. Tipo, é um conforto saber exatamente Vocês o que são vai jovens. acontecer. Sim. Eu acho que é mesmo, viu, Paulinho? Acho que é isso aí. Não, Harry Potter eu quero ler. Eu vou ler tudinho de novo, porque é muito bom, gente. É muito bom. E ler pela segunda vez tem outra experiência, de verdade. A gente vai continuar? Vai continuar lendo a A gente série, vai você diz, continuar? Paulinho? Só o futuro dirá, né? Vamos deixar na expectativa Não, aí. pelo menos o Prisioneiro de Azkaban, que é Eu pequenininho acho que pelo menos também, um por vai. ano dá pra se comprometer. Não sei se um por Não, não vou semestre, comprometer mas um nada, por não. ano dá. O Prisioneiro de Azkaban eu quero ler, porque o filme é o meu favorito. É meu favorito. E eu quero... É, eu também Ele é gosto muito bastante E todo dele. mundo diz que o livro é bom também, ou melhor que... Todos são É o melhores, próximo. né? E é o próximo, mas uma hora a gente chega aí com a informação de que a gente vai ler O Prisioneiro de Azkaban. Amém, igreja? Amém! Amém, tô junto aí. Ó, e tem a série aí, ó. A série HBO Max, que vai estrear em 2025. Não, a gente pode ler lá. Muito bom, gente. A gente já anunciou o próximo livro que a gente já está começando a ler, que é O Estigma da Cor, da Jacira Monteiro, que gravou com a gente o último livro, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos ter convidada com nós outros também. Que não vai ser a Jacira, que fique registrado. Pega mal Porque com o aí a autor gente aqui. não se sente mal. Mas a gente vai falar sobre esse livro. E, gente, vamos dar essa lambuja, vai? Vamos falar o último livro do ano que a gente vai ler, pra deixar a Carol feliz. É verdade, Ela já está Carol. abraçando o livro aqui. Puxa, O pessoal que eu está queria na tanto cabine já sabe. O pessoal do Discord já sabe também. Agora vocês aqui do Literário vão saber que nós vamos ler Agatha Christie pro Natal. Aê! Olha aí! Isso aí. Segunda chance, hein, Carol? Pois Strike 2, hein? Strike 2. Aí, Qual vai ser ó, dessa o vez? Natal de Poirot. Isso aí. O Isso aí. Natal de Poirot. Não, já vai ser o terceiro da Não, Agatha já, não não, foi? Não, Esse o é o Morte no segundo. Nilo não foi dentro do Literário. Ah, Morte no Nilo, a gente que gravou. E eu já li 80% do Assassinato do Expresso Oriente, ó. 80% da coisa boa. E a gente viu o filme. Viu, Carol, Natal do Poirot é dos livros que você mais gosta da Agatha Christie? Sim, é sim um dos livros que eu mais gosto. Eu gosto muito dessa época que o Hércules, né, o Poirot, ele tá no auge, porque tem uns livros que ele já tá ali perto da aposentadoria, então ele já não consegue mais usar a massa cinzenta como ele gostava, mas esse aqui é interessante, é que assim, eu não quero dar o efeito camaleão, né, imprimir a minha opinião em vocês, mas ouso dizer... É melhor que o Elefantes. Ah, Olha que desânimo. é o ai, Carol. gente, é o que eu espero, Carol, por favor. Então, ouso dizer que é um dos mais bacanas, porque assim, ele é muito temático, né, pro Natal. Então, Tá no seu top 5 do Agatha Christie, que você já leu? não tá, mas isso não quer dizer que não seja Ah, bom. Carol, Ela tá já baixando. gostamos, Carol. Ela tá baixando as expectativas. Eu entendo, Carol, eu Ai, entendo. não, Vamos é lá. porque quando a gente foi ler o outro, Os Elefantes Não Esquecem... É que você não tinha eu não lido, tinha né? lido. Então eu já tinha assistido algumas resenhas e eu falei, o pessoal tá falando bem, que não sei o quê, papapi, papapá. E aí eu vim, né, tal, e aí, tipo, eu tava mó animada e eu gostei da história, mas aí quando a gente veio gravar, foi. Ué, vamos lá. Mas a gente vai animado, a gente vai com Não, esse eu o coração também. aberto, tá? Vai ser Até bom. porque, Carol, eu gosto do Natal. Eu tenho séries, assim, que eu assisto no Natal. É tudo no Natal. Filmes. E, tipo, por exemplo, tem uma série que eu queria muito assistir, chama Namorado do Natal. Daí eu falei, não vou assistir porque passou o Natal e eu perdi o hype. Então agora eu vou assistir nesse próximo Natal. Então, assim, o mês de dezembro, pra mim, é só livro e série de Natal. Então eu estou super animada. É um livro natalino, apesar do título? É, ela gente, falou que se passa na leiam. época. Leiam, vocês vão descobrir, entendeu? Ó, o Léo tá perguntando aí, hein? Aventura do Pudim de Natal da Agatha é natalino também ou é só o título? Eu nem sabia que tinha um livro que chamava isso. É, livro sim, que chama é Imaginando o Pudim natalino. vivendo uma aventura, Sim. né? Sim, é. Também é legal, também é com Poirot. Então fica pra dezembro esse, tá, gente? Novembro, o Estigma da Cor. Dezembro, o Natal do Poirot. E a gente finaliza o ano e já começa a pensar, gente,
É sério, já temos que pensar em 2024. A gente tem que pegar pra ler Crônica de Nárnia inteirinha em 2024. Não, para. Fica aqui meu desafio. Não. Eu já falei que eu quero ler. Esse é um livro que eu já li, quero ler de novo. Pra ir contra o que eu acabei de falar. O Diário de Anne Frank. O Diário Quero Ah, ler o esse Diário de livro Anne de Frank. Esse eu já li também. Mas é meio tenso. Pois é. E que mais, gente? Ictus, novidades? Ictus segue muito bem. O nosso Discord continua crescente, o que me deixa muito feliz. A gente tá com... Acho que deve ter passado no momento que você tá ouvindo esse áudio de 850 inscritos. Que legal. Oh, que da hora, cara. E é um número bem legal e, assim, toda semana chegam algumas pessoas. Fica, então, um super convite, porque muita gente que tem chegado entra por causa do literário. Ah, ouviu o podcast, vou dar uma chance pra esse negócio aí, porque a gente sabe que, enfim, a gente que é velho, comprar a ideia de um aplicativo novo não é mais... E a galera vem e fala, não, eu vou assumir essa bronca, vai, deixa eu ver o que é esse negócio. E, assim, tá muito legal, porque cada vez mais a gente tem conhecido pessoas mais legais, assim, mais gente legal. A gente lançou um episódio recente lá no Ictus Podcast que, cara, foi tão gostoso de gravar, foi tão gostoso de ouvir a edição que o Chico fez, que ficou muito boa, onde a gente colocou os apoiadores do Ictus no Catarse pra serem os peixes grandes do mês de novembro. Eu vi que entrou lá, vou ouvir hoje. Então, pra quem quiser assinar, assim, primeiro, você tem que ouvir esse episódio no Ictus Podcast. Apoiadores, a gente lançou na primeira terça-feira de outubro de 2023. Tá uma conversa tão gostosa, Paulinho, mas tão boa. E, assim, fica com um caderninho ou com a Amazon ou qualquer coisa aberta, porque tem tanta indicação, tanto autor que eu nunca ouvi falar que você fica desesperado. Não, mas eu vou ouvir levando a cachorra pra passear, cara. Não vai dar pra anotar. Passa a lista pra nós. Então, mas aí depois você volta de novo. Mas assim, ficou muito gostoso e ficou muito óbvio no áudio a diferença que é a gente conversar com um peixe grande, uma pessoa que não é do nosso convívio social e muitas vezes é uma pessoa que a gente admira e tem aquele distanciamento natural, né? E em relação a gente conversar com pessoas que a gente bate papo quase todo dia no Discord. Então, se você ouvir esse episódio e falar, nossa, que conversa gostosa, eu me senti tão participante desse negócio, saiba que a gente tem todo dia isso no Discord. E as pessoas se conversam e batem papo de tudo quanto é assunto. Então, vem pro Discord pra ficar junto com a gente. Não paga nada pra fazer parte. É só acessar bit.ly/leitura coletiva. A gente vai colocar um cronograma de leitura do Estigma da Cor, um outro cronograma de leitura pro Natal de Poirot, vocês já sabem. E, enfim, você pode ouvir a gravação do literário que a gente coloca lá. A gente tem feito no Zoom recentemente, porque a estabilidade da internet fica um pouco melhor. Mas lá no Discord a gente divulga o link e a senha pra você entrar no Zoom. Tanto que temos aqui hoje o Daniel e o Léo que estão ouvindo. Eu sei que a gente grava talvez num horário meio ingrato pra quem trabalha de segunda a sexta em horários fechados, né? Mas de repente você pode ficar ouvindo ali como uma segunda tela. Não, e tem umas curiosidades muito legais que eles colocam aqui. O Léo aleatoriamente jogou aqui uma foto do volume único do Harry Potter em alemão com 3.408 páginas. Pois é. Esse tipo de coisa. Enfim, vem pra ficar perto da gente. Muito bom, Léo. Legal, gente. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Ju, pelo esforço de estar com a gente com 2 bebês em casa. Eles apareceram aqui no vídeo, mas... Apareceram, quem tava no Zoom viu, passando por aqui. Obrigado por lerem com a gente e a gente vai pro Estigma da Cor mês que vem. Vai ser muito bom. Dri, despede aqui. A Dri sempre dá essa saidinha no final dos episódios, aí ela volta pra despedir. Que é 9h30 da noite, os meninos não tomaram banho ainda. Eu tive que ir lá. Que absurdo. Dá uma reganhar. A gente adora esse verbo no espanhol. Reganhar. Sabe? Tem que reganhar os meninos. É. Valeu, gente. Até mês que vem. Gente, tá certo. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Tchau, pessoal. Mais Harry Potter. Vida longa, Harry Potter. Porque o Michael pode ter morrido, mas o Dumbledore... Permanece para sempre. Sobe a música.